Boa noite, Curitiba! Eu quero já ler um texto bíblico, eu quero ler vários textos, então se você tiver com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, já fica com ele a postos. O primeiro texto que eu quero ler com você é Lucas capítulo 5, versículo 31. E aí vamos orar e Deus vai fazer a obra nessa noite, assim como já está fazendo, amém? Lucas 5, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Se você pode, feche seus olhos aí no seu lugar. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito ao longo dessa semana. E tudo que o Senhor fez nessa noite, neste lugar e em tantos outros lugares onde esses cultos estão acontecendo. E eu peço que de maneira especial, sobre aqueles que estão presencialmente aqui ou em suas casas, que o teu espírito de sabedoria e discernimento esteja sobre cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa vir, Deus, com o seu poder nessa noite, Deus, e que aquilo que o Senhor precisa fazer em nossos corações, Pai, que seja feito nessa noite, para a honra e glória do teu nome, Pai. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero agradecer muito ao convite por poder estar aqui nessa noite. Pastor John, Pastor Carlinhos, é uma alegria. Todas as vezes que eu venho nesta igreja, eu preciso dizer que há exatos 19 anos atrás, eu entrei por aquelas portas e tive um encontro com o Senhor, e foi o dia em que eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador. Parece que foi ontem, mas já se passaram 19 anos, onde alguém me convidou para que eu participasse de uma campanha que estava acontecendo aqui, e a minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa noite. E talvez alguém que esteja aqui nessa noite esteja na mesma situação que eu, quando fui convidado, e com certeza a sua vida também não será mais a mesma depois dessa noite. Eu posso ouvir um amém? Eu sempre conto essa história, não importa quantas vezes eu venho aqui, eu sempre conto, porque é importante lembrar da nossa origem, de onde nós viemos e para onde o Senhor está nos levando. Bom, eu adoro quando me apresento, eu sou péssimo para falar sobre mim, então, Pastor John, muito obrigado por já ter feito toda a apresentação. Além de tudo que ele falou, eu gostaria só de dizer a respeito do projeto, né, que nós temos, que é o Parábolas Geek, que faz analogias de personagens da ficção, fazendo uma ponte com o cristianismo. Então, se você depois quiser saber mais a respeito disso, é muito fácil, é só você pesquisar que você encontra o nosso projeto. Mas nessa noite, eu gostaria de aproveitar esse outro lado de historiador que o pastor John reforçou, para falar sobre, nessa noite eu não quero falar sobre heróis da ficção, mas quero falar sobre heróis da vida real, como eu e você, que transformaram as suas gerações para inspirar a sua vida, porque eu creio que algo grande da parte do Senhor está para acontecer nos nossos dias, após esse período tão difícil que nós estamos vivendo, e que, graças a Deus, nós já podemos vislumbrar o final disso para um novo tempo nas nossas igrejas e no nosso país. Amém? Eu amo a SDA porque por uma semana, todos os anos, nós deixamos um pouco de lado os nossos afazeres das nossas denominações, das nossas igrejas locais, para que a gente possa, nós nos reunimos enquanto igreja de Cristo na cidade. E isso é maravilhoso. Porque, de fato, é isso que nós faremos na eternidade. Estaremos todos reunidos enquanto corpo de Cristo. E é maravilhoso podermos estar juntos. E a cada ano nós vemos mais e mais pessoas participando. E isso é tremendo. Nós nos reunimos apenas como igreja, encontramos irmãos e irmãs de Cristo. Vemos que o que Deus está fazendo na nossa cidade é muito maior do que a gente consegue ver apenas dentro das quatro paredes das nossas igrejas locais. E isso é tremendo, é maravilhoso. Nós estamos atravessando talvez o período mais desafiador, né, da nossa geração, através dessa pandemia. Então nós estamos vendo que nós vamos sobreviver, somos sobreviventes, amém? Graças a Deus por isso.
E então agora a nossa pauta não é mais apenas sobrevivermos, mas também retomarmos projetos e sonhos para aquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Por isso eu quero falar com vocês a respeito de algo que está no nome da SDA, que é a palavra avivamento. Nessa noite eu gostaria de falar rapidamente a respeito de algo, o que ativa o avivamento nas cidades, nas igrejas, nos países. Se tivéssemos horas, poderíamos falar de toda a história dos avivamentos, mas eu quero usar apenas alguns exemplos para ilustrar isso para nós nessa noite. Quando a gente fala do cristianismo, associamos avivamento ao que acontece em Atos capítulo 2, e eu já volto para esse fato maravilhoso da história da igreja. Eu quero voltar um pouco mais, porque existem pistas já no Antigo Testamento do que nós precisamos fazer para que o avivamento venha sobre um local. E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite: o que ativa o avivamento? Se nós estudarmos a história de todos os avivamentos da terra, será que nós encontramos um denominador comum, algo que aconteceu todas as vezes que Deus se manifestou poderosamente em uma igreja, em uma cidade, em um país? E essa é a pergunta que eu quero responder com você nessa noite. E a pista está no Antigo Testamento, lá no século 10 a.C., com o rei Salomão. Se você analisar a 2 Crônicas, no capítulo 7, você vê uma das mais poderosas manifestações da presença de Deus descritas na Bíblia. Quando o templo de Salomão é consagrado, a presença de Deus invade aquele lugar e ninguém consegue ficar de pé naquele local. E o que atrai a presença de Deus para aquele lugar? O versículo 14 tem o vislumbre de qual é a minha parte e a sua parte dentro dessa equação. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A continuidade do avivamento depende da nossa capacidade de continuarmos nos arrependendo dos nossos pecados. É isso que mantém o avivamento acontecendo. Nós mantemos o nosso papel para que Deus continue sendo o centro daquilo que está acontecendo numa igreja, numa cidade, numa nação. Salomão começou muito bem o seu ministério, o seu reinado, mas ele terminou muito mal. Por isso nós temos que ter a capacidade de continuamente nos arrependermos. Continuamente nos arrependermos. Porque nós corremos um sério risco de que esses movimentos de avivamento se transformem em movimentos pessoais, onde tudo esteja centrado em homens, em pessoas. Por isso o arrependimento é a chave que ativa e mantém o avivamento em um local. O que aconteceu nesse dia, na consagração do templo, em 2 Crônicas capítulo 7, só vai acontecer de novo 500 anos depois, em Jerusalém, com a consagração do segundo templo no tempo de Esdras e Neemias. Você pode ler essa história em 2 Crônicas capítulo 29. O nosso Deus, ele não está ligado ao tempo cronos, ao nosso tempo cronológico. Ele aguarda pacientemente que se levante uma geração com pessoas sedentas e desesperadas por mais dele. E a pergunta que fica, para que nós venhamos a responder na nossa geração: será que nós queremos isso na nossa geração, ou Deus vai ter que esperar mais uma geração, a próxima, ou talvez a próxima? O poder de Deus é todo poderoso, todo tempo, o mesmo ontem, hoje, sempre. A diferença é a igreja de cada geração. Existem igrejas que buscam mais, igrejas que buscam menos, gerações de cristãos que buscam mais, geração de cristãos que buscam menos. A minha oração é que não passe da minha geração aquilo que Deus deseja fazer na nossa nação. Eu não quero ouvir falar daquilo que Deus está fazendo em outros lugares. Eu quero viver isso na minha geração. Quantos querem viver o avivamento de Deus? Digam amém.
E nós chegamos no Novo Testamento e vemos a festa judaica do Pentecostes em Atos 2. E um discurso de Pedro gera a conversão de 3.000 pessoas. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Mas eu não quero focar no evento em si, eu quero voltar um pouco e chegar com vocês em João capítulo 21. Versículo 13. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Ou seja, Pedro teve um encontro genuíno com arrependimentos. Ele se acertou com Jesus depois de ter negado ele 3 vezes e de tudo que aconteceu no momento da crucificação. E isso habilitou Pedro, antes do Pentecostes, a ser um instrumento poderoso de avivamento no início da história da igreja. Ou seja, antes do derramar do Espírito, houve um conserto, houve arrependimento genuíno na vida de Pedro. E nós poderíamos continuar viajando por diversos avivamentos, mas eu quero falar apenas de um, pelo tempo que nós temos. Ficou conhecido como o avivamento do país de Gales. Nós estamos falando já de 1904. Estamos falando já do início do século 20. Foi muito rápido, 1904, 1905, e ele foi catalisado por um jovem chamado Evan Roberts, 26 anos de idade, e o nome dele fica marcado na história da igreja em função do que acontece nesse país. Um principado da Grã-Bretanha muito pequeno e um jovem sedento por Deus. A história dele começa 13 anos antes, aos 13, quando ele começa a orar e buscar mais do Senhor, inconformado com a tranquilidade da igreja do seu país, da sua nação, e as coisas não acontecendo, ele fala: eu vou fazer algo diferente, e começa a se dedicar à oração e à busca do Senhor pela palavra de Deus. Inconformado com a indiferença que ele via na sua geração. Como um jovem pastor líder de jovens, ele reúne seus jovens na sua igreja local e começa a pregar uma mensagem, algo que para ele 4 pontos trariam um avivamento para a sua geração. E eu gosto muito de pegar as lições, né, dos homens e mulheres de Deus do passado, porque nos ajudam a compreender o nosso presente e nos direcionar ao nosso futuro. Eu fico imaginando quais são as chaves que ele trouxe para o avivamento. Coisas sobrenaturais, coisas profundas. E quando nós lemos a respeito do que ele pregou, são 4 pontos. Primeiro, confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Abandono de qualquer ato duvidoso. Necessidade de obedecer a tudo que o Espírito Santo ordenasse. E confessar a Cristo abertamente, publicamente, por onde for. 4 coisas simples. 4 coisas elementares dentro da nossa fé. Não existe nada profundo, nenhum algo místico, oculto, uma cerimônia ou um ritual. Não! Apenas fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E o principal, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Fugir da aparência do mal. E com essas 4 lições básicas e simples,
as reuniões saíram das igrejas do país de Gales e começaram a influenciar toda a sociedade em outras esferas. E a minha oração é que seja exatamente isso que aconteça na nossa geração, no nosso país, no Brasil, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa nação. Porém, muito antes de acontecer tudo aquilo que a gente ouve sobre os efeitos de um avivamento, o derramar do Espírito, as experiências sobrenaturais, nós temos que fazer a nossa lição de casa, pregar o arrependimento genuíno nas nossas vidas em primeiro lugar. O avivamento de Gales durou muito pouco tempo, apenas 1 ano, porque depois desse período Robert se retirou. E sem o líder, o movimento esfriou. E essa é um alerta para aqueles que são líderes nessa geração. Nós temos um papel fundamental. Existe uma responsabilidade sobre líderes de jovens e adolescentes nesta geração. Nós temos líderes de jovens e adolescentes aqui, levante sua mão. Glória a Deus. Nós temos uma responsabilidade sobre nossos ombros, que é conduzir a próxima geração para que aquilo que Deus quer fazer, ele não seja apenas uma visitação momentânea, como tem sido em vários momentos da história, mas que o Senhor venha a habitar nas nossas nações, nos nossos países, nas nossas igrejas. Nós não podemos nos retirar, nós não podemos deixar a obra, nós temos que continuar. Permanecer na presença de Deus, para que aquilo que o Senhor deseja aconteça. A palavra avivamento vem do verbo avivar, que significa tornar mais vivo, despertar, reanimar, vivificar. Gosto muito de uma definição de John Stott, que diz que o avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência da sua santa presença e é surpreendida por ela. Eu espero que seja isso que aconteça a cada culto, a cada mover na sua igreja local. Eu oro para que os seus liderados, para aqueles que são líderes, para todos os membros, que quando você saia da sua casa, haja uma expectativa no seu coração, para que você seja surpreendido, surpreendida pela presença de Deus nas reuniões da sua igreja local. Amém? E John Stott termina essa definição citando Abacuque 3:2, que diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, temo diante dos seus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da misericórdia. E quando a gente olha para o que Deus fez no passado, na palavra, no Antigo e no Novo Testamento, eu quero isso nos meus dias. Eu quero que isso aconteça nos nossos dias. Há uma geração que precisa de profundidade na palavra. Há uma geração de jovens e adolescentes que mal conhecem a palavra de Deus. Estão nas nossas igrejas, mas não têm profundidade na palavra. Não tiveram um encontro genuíno com Deus. Eu passei 10 anos na Universidade Federal do Paraná estudando História entre a graduação e o doutorado. Sabe o que me manteve vivo lá dentro? As experiências que eu tive com Deus. Nos momentos de confronto, eu podia me recordar do que Deus já tinha feito na minha vida e aquilo era real. Qualquer momento, qualquer confronto de que aquilo não é verdade, o cristianismo não é verdade, eu podia lembrar daquilo que Deus havia feito na minha vida, falando, não é real. Cristo é real na minha vida, Ele já fez muitas coisas, olha quem eu era antes. E olha a obra que Deus está fazendo na minha vida hoje. Mas eu temo que uma geração de adolescentes não tenha essa experiência para poder se apegar no momento onde eles forem confrontados. E essa deve ser a nossa oração, aquela geração que já viveu isso, que já viu a grandiosidade do que Deus fez na nossa geração, precisa se despertar para passar para a próxima, para que Deus continue operando, continue movendo, e algo grande venha a acontecer na nossa geração.
A experiência do país de Gales nos mostra que nós precisamos de ser cristãos sedentos, precisamos de cristãos sedentos por mais de Deus, mas que também sejam inconformados com outras coisas dentro da nossa sociedade. Se nós olharmos a situação do Brasil em 2020, 43.892 pessoas foram assassinadas aqui no nosso país. 1% da nossa população acumula 27% de toda a renda produzida no país. 19 milhões de pessoas passam fome exatamente nesse momento enquanto estamos aqui, nesse lugar. Em pleno século 21, 27,4% das mulheres já relataram ter sofrido algum tipo de violência doméstica em 2021, no nosso país. Nós não podemos nos conformar com esse quadro. Esse tem que ser motivo de intercessão, de oração. Nós temos que nos levantar para que algo mude na nossa nação. O avivamento genuíno não transforma a sociedade como um todo e não apenas as igrejas. Um grande sinal de avivamento é você prestar atenção nesses índices. Olhe as estatísticas, porque o avivamento baixa esses índices. Deus nos transforma de dentro para fora. Aquele que é violento deixa de ser. Aquele que rouba, deixa de roubar. Aquele que sonega impostos, para de sonegar. E aí a sociedade como um todo, ela vai se transformando uma sociedade mais justa. Não apenas para os cristãos, mas para toda a sociedade. O impacto é sentido em toda a nação. Então preste atenção nas estatísticas. Os índices precisam cair. Quando esses índices começarem a cair, nós vamos ver, o avivamento está na nossa nação. Esse é o sinal, essa é a nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, em 2022, se 1% desses índices aqui caírem, de 2019 para 2020, os assassinatos aumentaram 5% na nossa nação. Preste atenção nos sinais. Eles não estão apenas dentro das igrejas, eles estão fora na sociedade também. Porque o avivamento ele não cabe dentro das nossas igrejas, ele precisa sair. Ele invade os presídios. Olha a população carcerária da nossa nação. O avivamento não enche apenas estádios, ele esvazia presídios. E essa é a nossa oração. A primeira parte está acontecendo, estamos enchendo os estádios e glória a Deus por isso. Isso é algo que gerações de pastores que nos antecederam, eles oraram para que isso acontecesse. Está acontecendo nos nossos dias aquilo que gerações e gerações de pastores clamaram, oraram e choraram para que acontecesse. Então, da próxima vez que nós pudermos nos reunir num grande ajuntamento, lembre-se disso. Gerações e gerações de pastores apenas sonharam com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. E você é parte disso. Amém? Talvez você que esteja aqui pode pensar, olha, eu não me sinto capaz de fazer algo desse porte, é muito grande, é fazer parte de um avivamento, ser responsável pela vida de outras pessoas, isso é grande demais para mim. E para dizer que eu não fiz nenhuma analogia com nada, eu quero aproveitar algo que eu vi essa semana nos Jogos Olímpicos, estamos nas Olimpíadas e eu encerro com isso. Estava acompanhando a ginástica artística e eu fiquei impactado com o que eu vi. Não importa quão boa seja a ginasta, ela nunca tira 10. Aconteceu apenas uma vez na história, no ano de 1976, com a ginasta Nadia Comaneci, tirou 10 nas barras assimétricas, mas já foi 40 e poucos anos e ninguém conseguiu refazer essa mesma façanha dela. Apenas uma vez na história, alguém conseguiu tirar 10 nas notas dos aparelhos de ginástica artística.
E isso poderia ser algo que poderia, mas ninguém consegue tirar 10, e por causa disso as ginastas param de treinar ou de se esforçar para alcançar algo? Não, pelo contrário, elas continuam treinando, para que quando chegue a vez delas, elas possam chegar o mais perto possível da perfeição, da nota 10. E quando eu olhei isso, eu falei, Deus, é isso. Eu e você estamos na mesma situação. Porque ao longo da história da igreja, eu e você nunca vamos tirar 10 em vida cristã. Porque isso aconteceu uma vez na história, no século I, na Palestina, com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o único perfeito. Nós nunca vamos alcançar a sua sabedoria, o seu poder, as suas palavras, a maneira de tocar o coração das pessoas. Nós não vamos conseguir nos igualar a Ele, é impossível. Mas essa informação deve nos desencorajar a continuar tentando, porque não somos bons o suficientes? Não, nem por um minuto. Isso deve nos motivar a continuar buscando continuamente, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que Ele venha. Nós temos uma missão e sabemos que não seremos perfeitos. Não espere o momento certo. Existem muitas pessoas buscando o momento ideal para fazer a obra de Deus. É quando eu me preparar, é quando eu conseguir. Se a gente olha a história dos avivamentos, olha, começou com gente que não tinha o menor preparo muitas vezes. Comece o que Deus tem para você. Se você tem promessa para Deus, não fique esperando para ouvir dizer o que Deus está fazendo. Seja parte do que Deus quer fazer nessa geração. Não seja um mero espectador do que Deus quer fazer nesse tempo. Deus, Ele vai começar com o que você tem, e depois as coisas vão acontecendo. Não espere o momento certo, o momento ideal, porque talvez ele nunca chegue. E quando chegar um momento da sua vida, você pode dizer, olha, agora está tarde demais, eu não consigo fazer, o tempo passou. Não deixe o tempo passar. Ivan Roberts começou com 13 anos de idade. E 13 anos depois, o país inteiro foi transformado pela sede e fome de um jovem. Eu não sei qual a sua expectativa para o que Deus quer fazer nesse tempo. Eu não sei qual é a sua desculpa interior. Olha, eu não posso, eu não tenho capacidade. Eu não sirvo para isso, eu sou todo errado, eu caio, eu faço besteira. Lembre da nota das ginásticas, das ginastas nas Olimpíadas. Elas não vão ser perfeitas, mas elas se esforçam 4 anos para uma apresentação. Mesmo sabendo que elas não vão tirar a nota máxima, elas continuam tentando. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração. Queria muito ter trazido uma mensagem do avivamento em si, mas eu creio que é um momento de nós darmos um passo atrás, para vermos o que mantém um avivamento, para que não seja apenas um ajuntamento, não seja apenas um momento, e depois de alguns meses aquilo se esfrie e vá embora, e outra geração tenha que se levantar. Eu oro para que isso seja permanente na nossa nação, que nós possamos entender essa realidade. Eu oro para que as nossas redes sociais sejam purificadas nessa noite. E que você comece a enxergar o seu irmão ou o seu amigo de rede social, não como um adversário a ser derrotado pelo debate, mas como alguém que precisa ser amado pelo Senhor. Nós não temos que vencer debates em redes sociais, nós temos que amar as pessoas, para que elas sejam também alcançadas pela salvação que nos alcançou um dia. Nós temos que entender, a graça do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque aí nós reconhecemos que tudo pertence a Ele. Nada é nosso. Uma das lições que o Ivan Roberts deixou para os seus poucos jovens na sua igreja local, em 1900 e alguma coisa, foi: faça tudo o que o Espírito Santo ordenar, porque Ele é quem conduz o avivamento. Nós organizamos, mas Ele dá a direção. A graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza,
Porque não é por minha causa, não é porque eu sou capaz, porque eu sou um bom orador, porque eu prego bem, porque eu sou um bom cantor, um bom músico, tenho uma boa estrutura. Não, nada disso importa quando nós colocamos nosso coração diante de Deus. Adote um estilo de vida de arrependimento. Tem alguém que caminhe com você, alguém em quem você confie para que você preste contas. Ninguém deve andar sozinho. Por isso que temos a igreja. Mergulhe nas disciplinas espirituais. A base. Não espere algo místico, poderoso, sobrenatural. Faça o simples. Ore, leia a palavra, adote uma vida de jejum. Jejum como estilo de vida. E quando você abrir os seus olhos, você vai ver estádios lotados de jovens sedentos por mais de Deus. E não apenas isso, você vai ver presídios vazios. Você vai ver as marquises da sua cidade vazias. Você vai ver os semáforos do caminho até a igreja para a sua casa vazios. Porque o avivamento não cabe em um estádio ou em uma igreja. Ele vai para a cidade toda. Eu creio nisso com todas as minhas forças. Será que tem alguém aqui nesse lugar que também acredita nisso? Glória a Deus. Se você crê nisso, fique de pé nesse momento. Antes de entregar a palavra, eu gostaria de fazer 3 convites aqui nessa noite. Não poderia ir embora daqui sem o primeiro, o mais importante de todos. Da mesma forma como eu entrei nessa igreja 19 anos atrás para ter o meu encontro com o Senhor. Talvez você esteja aqui neste lugar também visitando, esteja se perguntando também o que está acontecendo. Talvez Deus esteja falando com você. E eu tenho que fazer esse convite. Tudo isso que nós falamos, toda essa jornada, ela faz sentido para aqueles que fazem parte da família de Deus. E como eu faço para fazer parte da família de Deus? É muito simples. Você simplesmente tem que dizer sim ao Senhor nessa noite. E como estamos na semana de avivamento, não estamos falando de igreja, de placas, de denominação, estamos falando do reino de Deus. Então, gostaria de fazer essa oração. Há alguém aqui neste lugar que nunca fez uma oração entregando a sua vida para o Senhor, para Jesus, e gostaria de fazer isso nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Há alguém? Levante sua mão, para que eu possa ver. Talvez você já tenha feito essa oração em algum momento em sua vida, mas você está aqui nessa noite, por qualquer motivo, se afastou e hoje está aqui. E gostaria de fazer dessa noite um marco para retornar aos caminhos do Senhor. Eu também quero orar por você, levante sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém? Todos já são de casa. Não perca essa oportunidade, se esse é o seu caso, não perca a oportunidade de fazer parte disso, daquilo que Deus está fazendo na nossa nação e aquilo que nós veremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Há mais alguém? Glória a Deus, Deus abençoe. Nós não vamos demorar nesse aviso. Eu sei que existem pessoas jovens lutando nessa noite. Talvez levantar a mão nunca tenha sido tão pesado para você, mas nós queremos declarar a libertação e que Deus possa fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida nessa noite. Não perca essa oportunidade. Levante sua mão se essa é a sua condição. Aqueles que já levantaram, mantenham a sua mão levantada. A equipe daqui a pouquinho vai chegar perto de você. Eu só quero fazer uma oração muito breve. Amém? Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, então, feche seus olhos aí onde você está. Daqui a pouco alguém vai chegar para conversar com você. Eu só quero que você repita essa oração. Repita comigo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti.
Coloca meu nome no livro da vida e que eu possa, Senhor, caminhar contigo enquanto eu viver. Me ajude desde já a fazer parte do avivamento que o Senhor tem para esta nação. Em nome de Jesus, amém. Já chegou todo mundo? Já chegou no pessoal que levantou a mão? Tem um rapaz lá no fundo. O rapaz já está aqui, ok. Maravilha. E para aqueles que já são de casa, eu quero orar por um arrependimento genuíno. Então, e 2 orações. Você que não se sente capaz em participar do que Deus está fazendo e ainda vai fazer na nossa geração. E você que precisa nessa noite orar por arrependimento, se acertar com Deus. Essa é a noite de nos acertarmos com Deus. O avivamento só virá se nós nos arrependermos constantemente. Então essas 2 orações, eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Só quero pedir que se você se encaixa em uma dessas orações, você não se sente capaz de participar do que Deus está fazendo e que você precisa de arrependimento, precisa pedir perdão e a cura do Senhor vir sobre o seu coração nessa noite, coloca a mão no seu coração onde você está. Se você está em casa e essa oração se encaixa para você também, coloque a mão no seu coração aí onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Antes de orarmos, o pessoal do louvor vai cantar aqui e eu quero pedir que você coloque diante de Deus a sua incapacidade, por que você acha que não é capaz, ou quais são as questões que você precisa arrepender nessa noite. Enquanto cantamos, converse com Deus por alguns minutos e nós já vamos dar continuidade aqui e vamos fazer uma oração como igreja, como corpo de Cristo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas em Teu altar nessa noite, Pai. Nós queremos que existe algo tremendo que o Senhor está movendo no sobrenatural, no Teu reino, Pai, sobre a nossa nação. E nós pedimos a Ti nesse momento, Senhor, que haja arrependimento genuíno em nossos corações. Quebra, Senhor Deus, nessa noite todo orgulho que habita em nós. Em nome de Jesus, nos dá um coração contrito e humilde diante da Tua presença, Pai. Que haja uma revelação sobrenatural de quem nós somos de verdade, Pai. Não somos tão bons quanto nós gostaríamos de ser. Nós reconhecemos, Deus, que não somos perfeitos. Venha, Senhor Deus, sobre o nosso coração nessa noite, Pai. Todo espírito de inferioridade caia por terra em nome de Jesus, Pai, nessa noite. Todas as vozes contrárias que dizem que isso não é para nós, caiam por terra nesse momento. Eu peço, feche os nossos ouvidos para todas as vozes que não forem as vozes do Senhor em nossos ouvidos, Pai. Existe a voz da carne gritando em nossos ouvidos, tentando nos fazer lembrar de quem nós éramos. Mas nós queremos declarar nessa noite que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não olhamos para aquilo que ficou para trás, mas nós avançamos olhando para aquilo que está diante de nós. Coloque ousadia no nosso coração, Pai. Nós precisamos de uma geração de jovens ousados no Senhor. Tira todo o comodismo, Pai. Tira tudo aquilo que nos impeça de correr, Deus, diante da Tua presença, em direção ao Teu propósito para essa geração. Nós oramos, Pai, que não passe da nossa geração aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa nação. Nós não queremos olhar e ouvir histórias do que o Senhor vai fazer no futuro, quando já não pudermos mais fazer. Nós queremos que seja nesta geração, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos forças para sermos usados por Ti. Que não passe de nós. Como diz Abacuque, queremos ver aquilo que o Senhor fez no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em 2021 no Brasil, Pai. Que
comece, Deus. Levanta, Deus, as chamas dessa geração. Levanta os inconformados com as estatísticas da nossa nação. Levanta os inconformados com a situação atual. Levanta, Senhor Deus, aqueles que vão incendiar a nossa nação. Essa é a nossa oração, Pai. Eu espero que você faça parte disso. Você que está com a mão no seu coração, seja aqui presencialmente ou aí na sua casa, eu quero ouvir falar a respeito de você. Que Deus levante os avivalistas dessa geração, aqueles que não se conformem, aqueles que não se contentem, aqueles que querem mais do que aquilo que já foi visto, aquilo que já aconteceu. Nós possamos continuar escrevendo a história da igreja, Pai, que a nossa geração seja lembrada pelas gerações futuras, de um avivamento que não foi localizado, não aconteceu em uma cidade, não aconteceu em um local, mas que foi um avivamento mundial, Pai. Um mover que transformou o mundo como nós o conhecemos. É isso que nós oramos, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Vem com o teu poder, em nome de Jesus, amém. Se você pode, dê uma salva de palmas ao Senhor onde você está.